Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 24 de junho. Agora na Espanha, 10 horas e 56 minutos. No Brasil, 5h56 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas parece que está desenhando uma cunha triangular, lateralizando, como numa onda corretiva. A gente, depois de ter se livrado dessa figura baixista que acumulou, que fez a BTC enveredar por um viés de baixa no curto médio prazo, que foi essa canaleta virtual de baixa, a gente rompeu forte, superamos 28.400, 28.500, explodimos numa onda 1. Pode ser que isso aqui tudo tenha sido uma onda 1 até 31.400, ou a gente fez uma onda 1 até 30.800, acumulamos numa série de topos descendentes, fundos ascendentes, e agora talvez a gente esteja numa onda 3. Isso aqui teria sido uma onda 2, né? Aqui uma onda 1, aqui uma onda 2, e agora a gente está no início de uma onda 3. Talvez isso aqui seja uma subonda. Ou isso aqui foi uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, que ainda não terminou. Isso aqui pode ser uma subonda 2 dentro de uma grande onda 3. Mas o fato é que a gente segue numa sequência impulsiva ondulacional de Elliott. Ainda não dá para precisar qual é o tipo de acumulação que a gente está promovendo aqui no 4 horas nesse momento. O fato é que estão se desdobrando fundos ascendentes, topos descendentes, como numa nova cunha triangular. No diário a movimentação está muito mais clara. A gente está desenhando um corpo real ascendente, com a aresta superior protuberante em relação ao corpo real de ontem. Então isso aqui claramente só vai encontrar um ponto de inflexão no target dessa nossa pernada impulsiva, que está lá em 36 mil dólares. É para lá que a gente está indo. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando agora o seu embrião, por assim dizer. A gente estava no modo investigação da faixa de justiça do preço, com ambas as linhas emboladas e agressivamente apontadas para cima. Isso aqui vai gerar uma bela nebulosidade esverdeada, cuja base deve se aproximar de 36 mil dólares. No intraday, a BTC está desenhando aquela reguinha, que é um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Está dando bons trades, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Agora há pouco beijou a primeira lower e já vai voltar para VWAP. Eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais. Ontem todos os sinais na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a Rússia está se tornando um grande polo de mineração de criptoativos. As commodities energéticas que a Europa não quis estão basicamente sendo transformadas em Bitcoin. Existem muitas vantagens em se minerar criptoativos, principalmente Bitcoin na Rússia. As baixas temperaturas aliadas a uma energia quase gratuita e uma carga tributária próxima de zero está transformando a Rússia no principal hub de mineração de BTC do planeta. Basicamente, todas as commodities energéticas que a Europa não quis estão se transformando em Bitcoin. E eu já fiz um vídeo sobre isso lá atrás. Quando você converte gás natural gás natural em energia elétrica, que por sua vez vira BTC, ou petróleo em energia elétrica, que por sua vez se transforma em BTC, quando você converte commodities energéticas em BTC, você aumenta a liquidez na rede via aumento da dificuldade do hash rate. Eu já fiz vídeos sobre isso e é um dos pontos de inflexão que levam a BTC para uma mega pernada de alta, é o aumento do hash rate na rede BTC, porque você injeta liquidez na rede. É como se o sistema estivesse injetando dinheiro na rede com a conversão de commodities em hash rate. E a Binance, na sua briga judicial contra a SEC, a CVM norte-americana, decidiu adotar uma abordagem muito mais agressiva. Na batalha legal entre a Binance e a SEC, agora a Binance partiu para o ataque, acusa a SEC de falsas alegações de abuso de autoridade, entre outras violações. Agora o jogo ficou franco e a Binance está atacando, inclusive, os servidores da SEC e da CVM norte-americana.
Eles vão levar essa briga até o fim. E o processo Ripple versus SEC vai afetar toda a indústria criptográfica, com um detalhe que ele está maduro para julgamento. O tribunal pode ofertar a sentença de mérito a qualquer momento e nenhum especialista ousa dizer que a SEC, que é a dona do código-fonte da XRP, vai perder essa batalha. Os documentos de Hinman, que eram os e-mails travados entre esse ex-diretor Bill Hinman e o board da SEC, os e-mails de Hinman só reforçam as alegações da Ripple no tribunal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Putin acusa o grupo Wagner e o seu líder, o Yevgeny Prigozhin, de traição e manda prendê-lo por motim armado. Agora há pouco saiu um relatório ofertado pelo Serviço Federal de Segurança Interna da Rússia que anunciou ainda na sexta-feira, ontem, a abertura de um processo criminal contra o chefe do grupo mercenário Wagner, o Yevgeny Prigozhin. Ele está sendo formalmente acusado de motim e rebelião armada. Por sua vez, o Yevgeny Prigozhin diz que controla os quartéis militares ao sul da Rússia. Vamos ver como vai se desdobrar esse imbróglio. E o CEO da Airbus diz que a demanda por aviões disparou no mundo inteiro. Essa última encomenda feita pela Índia através da empresa Indigo de 500 jatos A320 é só um indício fortíssimo de que vem uma avalanche de pedidos. Existem uma série de outros pedidos na fila. Eles aceitaram a entrega desses 500 jatos A320. Ou seja, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A economia represada pela pandemia agora está virando uma tsunami pós-pandêmica de pedidos de jatos. A BTC aqui no 6 horas segue acumulando forte. A gente no 4 horas claramente está desenhando uma cunha triangular que muito provavelmente vai explodir de forma ascendente. No semanal, o nosso indicador, o linha 9 Trend, que estava com as bolinhas acima dos candles, agora fez a bolinha migrar para baixo do candle. A última vez que isso aconteceu, a gente basicamente catapultou de 19.200 para o patamar de 31.000. Agora, com a bolinha migrando para baixo, a gente deve catapultar de 30.000 em direção a um patamar entre 36.000 e 40 mil dólares. Na projeção aqui no semanal, a BTC está abrindo uma boca de jacaré esverdeada muito bonita, que vai lá na frente representar o nosso mais poderoso suporte. É bem provável que essa nebulosidade aqui esverdeada no semanal desenhe a linha superior lá pelo patamar de 36, 37, talvez até 40 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Atom, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço!